Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos grandes mistérios da corrida. Sabe aquela coisa que explica por que alguns corredores parecem que deslizam na pista sem fazer esforço, enquanto outros, com o mesmo preparo físico, ficam para trás sofrendo? Pois é, prepara aí porque a gente vai mergulhar na tal da economia de corrida. Ok, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. Pensa só, por que duas pessoas com condicionamento físico muito parecido podem ter resultados tão diferentes numa prova? Imagina a cena. A pessoa treina junto com o parceiro, tem a mesma capacidade aeróbica, mas na hora da chegada, um sempre está na frente do outro. O que está acontecendo aí? A resposta começa a aparecer aqui nesse gráfico. A gente está vendo dois corredores, os dois têm o mesmo VO2 máximo, que é basicamente o tamanho do motor deles, a capacidade máxima de usar oxigênio, mas olha só as linhas. Com o mesmo esforço, um deles, o da linha de cima, está se movendo bem mais rápido. A diferença, então, não está na potência do motor, mas na eficiência dele, no que a gente chama de economia. Beleza, então vamos direto ao ponto. O que é, afinal de contas, essa tal de economia de corrida? De um jeito bem simples, economia de corrida é o custo de energia para correr uma velocidade que não seja aquele sprint total. É tipo o quilômetro por litro do corpo. Quanto menos oxigênio uma pessoa precisa para manter um ritmo, mais econômica ela é. E claro, com o mesmo tanque de combustível, ela consegue ir mais longe ou mais rápido. E essa analogia com carros é perfeita. Pensa no VO2 máximo como um motor V8 superpotente, um muscle car. Impressiona, mas bebe gasolina que é uma beleza. Já a economia de corrida é o carro com um motor moderno, super eficiente. Talvez ele não seja tão gigante, mas cada gota de combustível rende muito mais. No fim das contas, ele vai mais longe e mais rápido com menos esforço. E olha, a gente não está falando de uma diferença pequena. A pesquisa de Barnes e Kildin, que é a nossa base aqui, mostra que essa variação pode chegar a 30%. Isso entre corredores que já são treinados e têm um VO2 máximo parecido. 30% é uma diferença absurda no desempenho. Certo, mas de onde vem essa eficiência toda? O que faz uma pessoa ser mais econômica que a outra? Bom, vamos começar olhando para dentro, para o nosso motor interno, para os fatores metabólicos e cardiorrespiratórios. Esse esquema aqui funciona como um mapa. Ele mostra que a economia de corrida é um quebra-cabeça bem complexo. Lá em cima, a base de tudo, genética e o treino. E a partir daí, a gente tem 4 grandes áreas que definem a eficiência: a metabólica e a cardiorrespiratória, que é o nosso motor, e a biomecânica e a neuromuscular, que seriam tipo a carroceria e o software do corpo. A gente vai começar a analisar cada uma dessas peças agora. Olhando para o motor, o que importa é gastar menos energia. Um coração que bombeia mais sangue com menos batidas. Pulmões que trabalham com mais calma, sem gastar oxigênio só para respirar. Ter mais fibras musculares do tipo I, que são aquelas de resistência, e até a capacidade de manter o corpo resfriado. Tudo isso junto ajuda a diminuir o custo de energia da corrida. Certo, já vimos a parte de dentro. Agora vamos para a parte de fora. Vamos falar da biomecânica da eficiência, ou seja, o hardware único de cada corpo. E é aqui que a conversa fica bem pessoal, porque a gente está falando da estrutura de cada um, comprimento das pernas, rigidez dos tendões, até o formato do pé, tudo isso influencia, e muito. A questão não é ter um corpo perfeito, mas sim como a estrutura única de cada um se encaixa no movimento da corrida. Olha que exemplo fascinante que o estudo traz. O gráfico mostra uma relação direta entre a estrutura do tendão de Aquiles e a economia de corrida. Basicamente, a forma como o tendão se conecta ao osso do calcanhar, o que eles chamam de braço de momento, faz uma diferença enorme. Uma conexão mais curta, como a gente vê na parte de baixo do gráfico, está ligada a uma corrida muito mais eficiente. É um detalhe anatômico mínimo, mas com um impacto gigante. Agora se prepara para esse número aqui, 10 vezes. E o que isso significa? Significa que adicionar 100 gramas de peso nos pés, nos tênis, é 10 vezes mais caro, em termos de energia, do que adicionar esse mesmo peso no tronco. Isso mostra como a distribuição do peso é crucial, principalmente nas extremidades. Fica bem claro porque um tênis mais leve faz sim uma baita diferença. Ok, já passamos pelo motor interno e pela estrutura externa, mas falta uma última peça desse quebra-cabeça: a conexão entre o cérebro e os músculos, o sistema neuromuscular. Isso leva a gente para o incrível ciclo de alongamento e encurtamento.
Pensa nisso como um sistema de molas que a gente tem no corpo. Primeiro, na fase de carregar, os músculos e tendões se alongam, como se fosse uma mola sendo pressionada, e armazenam energia elástica. Depois, na fase de explodir, essa energia toda é liberada, impulsionando o corpo para frente. E qual a importância desse sistema de molas? Bem, 50%. É isso mesmo, até metade da energia usada para correr pode vir dessa energia elástica gratuita que fica guardada nos tendões, como o de Aquiles. Não é uma energia que os músculos precisam criar do zero, é energia reciclada. Quanto melhor for o aproveitamento dessa energia, mais econômico vai ser o corredor. Certo, então vamos juntar todas as peças e ter a visão completa do desempenho. E assim, a gente volta para o nosso mapa completo. Agora dá para ver como tudo se encaixa, né? O motor cardiorrespiratório, a estrutura biomecânica, o sistema de molas neuromuscular, tudo isso se combina. A verdadeira eficiência está na sinergia entre todas essas partes. E essa combinação é totalmente única para cada corredor. Então, o que a gente tira de mais importante disso tudo? Primeiro, a economia de corrida é um fator chave para o desempenho, às vezes até mais que o VO2 máximo. Segundo, é um quebra-cabeça com várias peças, metabólicas, biomecânicas e neuromusculares. Terceiro, e essa é a parte mais legal, muitos desses fatores podem ser treinados e melhorados. E por último, não existe uma fórmula mágica que sirva para todo mundo, é algo pessoal. A busca pela eficiência é uma jornada individual. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. Se a economia de corrida é esse quebra-cabeça que pode ser treinado e é super individual, quais são os verdadeiros limites da resistência humana? À medida que a gente entende e otimiza cada vez mais essa eficiência, o quão rápido a gente realmente pode chegar?